Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma aula do Imersos. Eu sou o Paulão, a gente vai estar aqui hoje falando, dando continuidade aqui na série que nós temos trazido aqui no Imersos, sobre o louvor e sobre a adoração, tá bom, queridos? Então a gente vai hoje dar continuidade nessa série, mais uma aula bem legal que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir para vocês, se você puder se inscrever no nosso canal, deixar um like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Com seus familiares, para que mais pessoas possam aí conhecer mais da palavra de Deus, ter acesso a esse conteúdo que é bênção para as nossas vidas também, tá bom, queridos? E hoje a gente vai aqui dar continuidade na aula que eu trouxe na última semana sobre o louvor e a adoração. E a gente vai falar aqui mais uma vez como o Senhor ele usa essa arma no meio do seu povo, sobre ali Israel, como o Senhor utilizou o louvor e a adoração, o poder do louvor e da adoração, e que trouxe vitórias ali para o povo. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração, então feche seus olhos para a gente estarmos aqui na presença do Pai, amém? Senhor Jesus, te damos graça pela oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Pai, que o Senhor possa hoje, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento para que a gente possa ouvir mais a sua palavra, para que a gente possa crescer em sabedoria, em graça diante de ti, Senhor, crescer em conhecimento, Pai, em nome de Jesus, que nessa aula, Pai, o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a importância do louvor e da adoração, e como o Senhor peleja por nós, Senhor, quando nós o adoramos, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por mais esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, eu vou continuar aqui com esse tema e eu vou só recapitular um pouquinho do que eu falei nas últimas aulas, tá? Então, na última aula que eu trouxe sobre esse assunto, nós falamos um pouquinho ali das vitórias que Josué teve ali com o louvor, Gideão ali também, como o Senhor pôde usar o louvor ali, a adoração, para trazer uma vitória para eles. Também falamos numa outra aula sobre o louvor que liberta, quando o Senhor usou a vida de Davi para levar ali libertação para Saul, que estava ali sendo atormentado por um espírito, e quando ele tocava a harpa, aquele espírito deixava e ele sentia alívio, sentia paz. Então a gente vai hoje aqui continuar nesse tema, e a gente vai falar um pouquinho sobre o rei Josafá, quando ele recebeu ali uma ameaça que alguns povos iriam atacar Israel, e ali ele buscou o Senhor, tá? E ali temos todo um contexto de adoração e de louvor ali, e como o Senhor trouxe uma vitória para o povo de Israel durante essa passagem, que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 29. Então, abra aí a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 29. E diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em toda Judá. E Judá ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 10.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vieram à terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é nossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Teoca. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que o louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá a Atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram tanto para si, que não podiam mais levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E no 4º dia se ajuntaram no vale Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá, e à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas, e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor do Senhor Deus sobre todos os reinos daquelas terras, e ouviram eles o que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Até aqui é um texto um pouco grande, e nessa passagem nós vemos aqui como que o Senhor ele trouxe ali estratégias para o rei Josafá para vencer ali esse exército. E eu gostaria de pontuar aqui 2 coisas que o Senhor ele fez ali através do louvor e da adoração do povo dele, ali para vencer
essa batalha sem precisar levantar uma única arma. E a primeira coisa que a gente viu aqui foi que houve um espírito profético no meio do louvor. Quando o Senhor ele escolheu um levita chamado Jaaziel. O nome dele vem do hebraico que significa Deus vê ou Deus fortalece. Que está ali no versículo 14, que Deus usou ele, esse levita aqui estava cheio do Espírito Santo. E ali ele profetizou palavras de consolo, de ânimo e de motivação, demonstrando o poder do Senhor sobre o povo. Que ali o versículo 14, que ele fala que para dar ouvidos para o Senhor, que a peleja era do Senhor, que a batalha era do Senhor, não era uma batalha do povo, que o Senhor iria batalhar por eles. E ali, essa profecia foi tão forte, foi tão profunda, foi tão poderosa, que isso fez o quê? Fez o rei Josafá perder o medo. Ele estava com temor. Se a gente vê aqui no começo, ele temeu quando ele ouviu a ameaça. E essa profecia foi tão poderosa que fez com que o rei Josafá perdesse todo o temor. O Senhor trouxe paz no coração dele ali, porque um levita cheio do Espírito Santo foi ousado. Um levita se levantou, sensível à voz do Senhor, profetizou. Essa profecia trouxe paz para o rei. Fez com que o rei também ordenasse que outros cantores fossem marchando à frente do exército. Ou seja, o Israel já tinha um exército ali preparado. Por mais que fosse muito menor, eles tinham um exército, mas a profecia foi tão poderosa que, além de trazer paz para o coração do rei, fez com que ele colocasse outros levitas na frente da batalha. E ali, esses levitas que estavam à frente da batalha, versículo 21, olha que interessante, diz assim, ó: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, os levitas estavam à frente, estavam na linha de frente da batalha. E ali, ao invés deles irem à batalha com armas, eles foram cantando, eles foram louvando, foram adorando ao Senhor. E isso mostra um pouquinho do que o Senhor, como que o Senhor usa as armas que ele tem. Que muitas vezes ele não é com espada, não é com força, mas são armas espirituais. O louvor, a adoração é uma arma espiritual que o Senhor usa. Para quê? Para trazer vitória para o povo, para trazer ali vitórias no meio das batalhas, no meio das dificuldades, para mudar as circunstâncias. E ali a vitória veio por quê? Por causa do Espírito do Senhor. A batalha não estava nas mãos dos homens, a batalha estava nas mãos do Senhor. E é bem legal que, olha que fala em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6 diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As nossas batalhas muitas vezes, as nossas batalhas elas não são humanas, elas não são carnais, elas são espirituais. E as batalhas espirituais se vencem pelo Espírito. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. E aqui, algo incrível que mostra como que o Senhor colocou os levitas ali à frente da batalha, à frente ali do exército, e quando eles começaram a cantar, eu vou até ler numa outra tradução, que fala que quando eles começaram a cantar, começaram a louvar, olha o que aconteceu. Versículo 22 ao 24. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, quando o povo começou a adorar, quando os levitas começaram a adorar, o Senhor começou a agir. O Senhor começou ali a ir contra o exército, colocou emboscadas, colocou armadilhas, ou seja, o Senhor começou a pelejar em meio aos louvores do seu povo. Quando o povo começou a adorar, quando o povo começou ali a cantar louvores no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, o Senhor se manifestou. O próprio Deus foi lá e agiu. E o povo de Israel não precisou usar uma espada, não precisou levantar uma arma sequer. Por quê? Porque eles não usaram armas humanas para vencer os inimigos, eles usaram armas espirituais. E é somente o poder do louvor e da adoração genuína que fez com que isso acontecesse, que fez com que o Espírito do Senhor agisse. Não é por força,
não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E ali um exército inteiro foi derrotado, sem que o povo precisasse levantar uma única arma. Apenas o poder do louvor e da adoração fez com que Israel vencesse mais uma batalha. E muitas vezes, nas nossas vidas vão ser a mesma coisa. Muitas vezes a gente está ali passando por dificuldades, por problemas, por tribulações, e muitas vezes o Senhor espera que a gente pare para o adorar. Que a gente pare para prestar louvor, para a gente adorá-lo no meio das circunstâncias, no meio das dificuldades, para ele poder agir. E quando o povo de Israel entendeu isso, diante ali de todo aquele exército, a batalha foi vencida. Deus primeiro usou um levita para profetizar, um espírito profético. Profetizou ali algo sobre o povo, para que eles não temessem, para que eles entendessem que o Senhor estava com eles e que bastava eles apenas adorarem. O rei Josafá entendeu isso. Ele entendeu isso e ali ele ordenou que levitas fossem à frente, adorando, cantando louvores, adorando ao Senhor. Então, primeiro, uma palavra profética. Segundo, uma voz de comando fez com que o povo vencesse. E por que o Senhor ele usou ali o louvor? Por que o Senhor utilizou o louvor para poder vencer essa batalha? Está lá em Salmo 22:3, que eu já li isso na outra aula. Diz assim: porque tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. O Senhor habita no meio dos louvores. Então, quando a gente começa a adorá-lo, quando nós começamos a prestar louvores ao Senhor, ele habita no meio dos louvores e ele passa a se manifestar. E através do louvor, o poder da adoração, pessoas podem ser libertas, como foi o caso do rei Saul, que atormentado por um espírito, quando Davi tocava a harpa e louvava, o espírito saía. Nesse caso aqui, o povo louvando o Senhor, adorando o Senhor ali, os levitas adorando. Houve uma vitória. Pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser salvas, enfermos podem ter as suas enfermidades curadas, batalhas vencidas e muitos outros sinais miraculosos o Senhor pode fazer através do louvor e da adoração. Mas não é só isso, porque Josafá entendeu isso, não utilizou armas carnais, mas utilizou armas espirituais, e com isso houve ali uma vitória, mas essa vitória trouxe consequências para o povo, consequências positivas. O que aconteceu ali depois que a batalha foi vencida? Todos prosperaram. Todos prosperaram, que é o versículo 25. Eu vou ler aqui em outra tradução que diz assim, segundo a Crônicas 20 e 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si, que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Depois que a batalha foi vencida, o povo prosperou. O louvor fez com que eles vencessem uma batalha e ainda prosperassem. A batalha foi vencida, Israel encontrou riquezas, o povo ficaram 3 dias recolhendo os despojos de tanta riqueza que tinha. O louvor, além de vencer uma batalha, trouxe prosperidade. Outra coisa que o louvor e o poder do louvor fez com que acontecesse foi o seguinte, que o nome do Senhor fosse conhecido nos reinos vizinhos, que está lá no versículo 29. 2 Crônicas 20, 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles o que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O louvor e a adoração fez com que o povo vencesse uma batalha. O louvor e a adoração fez com que eles prosperassem e ainda fez com que o nome do Senhor fosse exaltado nas nações vizinhas, que as nações vizinhas temessem o nome do Senhor. Muitas vezes, o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas através do louvor e da adoração é a mesma coisa. Pessoas que muitas vezes não o conhecem, povos que não o conhecem,
através do nosso louvor, através da nossa adoração, eles vão ver os milagres que o Senhor fará, como o Senhor tem feito. E muitas vezes essas pessoas também vão crer, vão temer ao Senhor. Muitas pessoas vão ser alcançadas através do nosso louvor. O poder do louvor, ele faz isso, ele faz com que pessoas sejam alcançadas, pessoas que não conhecem sejam tocadas e passem a temer o nome do Senhor. Então a gente vê aqui mais uma vez o tamanho do poder do louvor e da adoração. Como que o Senhor usa essa arma, não só para tocar nas nossas vidas, para nos guardar, para nos livrar, como também para nos fazer prosperar, como também para alcançar outras pessoas que não o conhecem. Então, o louvor e a adoração, ele tem um poder gigantesco nas mãos do povo de Deus. Então, muitas vezes a gente precisa entender que as nossas batalhas muitas vezes não vão ser vencidas com armas naturais, mas com armas espirituais, que é o caso de uma dessas armas, que é o louvor e a adoração. Aqui Josafá também utilizou outras armas, como o jejum. Eles também jejuaram, eles também oraram, mas foi durante o louvor que o Senhor se manifestou. O louvor fez com que o Senhor agisse. Enquanto eles cantavam, o Senhor ia lá e pelejava por eles. Enquanto eles adoravam, o Senhor guerreava por eles. Enquanto a gente o adora, enquanto a gente o louva, é Ele quem luta por nós. Amém? E a gente vai continuar ainda sobre esse assunto, mas numa próxima aula, onde nós vamos falar aqui como que o louvor e a adoração também tocou ali na vida de Paulo e Silas, também, então vai ter mais conteúdo sobre esse também na nossa próxima aula. E antes da gente encerrar, eu gostaria de orar para que o Senhor pudesse usar o seu louvor também na sua casa, onde você estiver, num momento de dificuldade, que você entenda que o seu louvor pode mudar as circunstâncias. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor tem nos ensinado é que é o Senhor quem peleja por nós, Senhor, que muitas vezes, em meio às circunstâncias, Pai, em meio às dificuldades, enquanto estivermos ali te louvando, te adorando, Senhor, o Senhor pode agir em nosso meio, Pai. O Senhor pode pelejar as nossas batalhas, Senhor. Porque sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, nos dá esse entendimento, Senhor, que muitas vezes as nossas lutas elas não são carnais, mas espirituais e serão vencidas pelo teu Espírito, Senhor. Por isso, Pai, usa, Senhor, o louvor do teu povo, dos teus filhos, Senhor, e traz esse entendimento para cada um, Senhor, que está aqui vendo esse conteúdo, Senhor, e nos ensina, Pai, a te louvar e te adorar, independente das circunstâncias, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe você, a sua família. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa um like, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom, gente? E que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.